Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Começando mais uma mensagem de luz nesse domingo. Final de semana gelado, chuvoso aqui em Curitiba. Então, me apresentar aqui novamente. Eu sou Cris Bonato, sou de Curitiba e comecei esse projeto do Mensagem de Luz, inspirada no programa Casa de Luz, né? Que passa no canal Luz da Serra, de segunda a sexta-feira, às 7h50 da manhã, criado e apresentado pelo meu mentor e professor Bruno Gimenez. Um pouquinho. E hoje eu nem trouxe água, né? Não me preparei com água hoje. Desculpa. Mas assim, usei muito a voz no final de semana e tá frio, como eu falei, então exige um pouco mais da garganta, né? Então, pessoal, eu tava aqui fazendo uma breve meditação sobre o que trazer no vídeo de hoje. Mais um final de semana de retiro, então, né, comprometida com esse trabalho, com essa missão, né, servindo através da música, gosto muito disso, me desafio muito, confesso que não é algo que eu domine, que eu me sinta totalmente à vontade para fazer devido a medos, né, cobranças que eu mesma me faço, mas eu sei que tem muito para melhorar, mas também vejo que através desses convites, desse chamado, Deus me chama a estar perto dele e a servir, né? Usar um dos meus dons e talentos que ele mesmo me deu para servir, para retribuir tudo isso que Deus faz na minha vida. Então, mesmo às vezes quando a gente não tá muito disposto, não tá com muita vontade, sempre acaba valendo a pena estar, né? Nesses momentos. E acho que assim, né, as experiências muito boas, conhecer pessoas novas, poder aprender, poder partilhar, né, da vida, partilhar da palavra, conviver com histórias muito diferentes, muitas vezes histórias muito sofridas, né? E aí a gente se compadece com esse sofrimento e também a gente se torna mais grato, né? Pelo menos eu me sinto assim, né? Eu costumo agradecer quando eu vejo situações muito tristes, né? De luto, de tentativa de suicídio, de vícios, né? E aí eu tenho esse, né? Me compadeço dessas situações, mas também ao mesmo tempo agradeço por não tê-las na minha vida, né? Então, honrar e agradecer, né? O que eu tenho e ser feliz com isso, né? Ser uma grata insatisfeita, né? Ser grato por tudo que eu tenho, mas sempre buscar mais, né? Sem ganância, né? E sim com uma ambição de vida, de crescimento, de evolução. E assim, eu compartilho aqui toda semana aprendizados que eu tenho, estudos que eu faço, vivências, experiências boas e não tão boas. E esse canal, né, esses vídeos, nada mais são do que eh, compartilhamentos das minhas vivências e dos meus aprendizados, porque não sou dona da razão, né? Eu venho falar sobre aquilo que eu sinto, então eu falo com propriedade porque é algo que eu sinto e trago os ensinamentos que eu aprendi e que para mim fazem muito sentido e que podem fazer sentido para outras pessoas também, né? Às vezes a gente tá em umas situações, hoje eu baixei um pouquinho a câmera aqui, mas às vezes a gente tá em umas situações que a gente acha que só a gente passa por aquilo, né? E aí quando a gente escuta alguém falando da mesma sensação, da mesma experiência, a gente entende que a gente se sente um pouco mais aliviado, pensa, ufa, não é só comigo, né? E talvez essas pessoas possam partilhar desse mesmo sentimento e eu possa aprender com elas. Então, o meu intuito é usar, né, desses aprendizados, desses estudos e poder passar esse conhecimento, né, que eu adquiri. Eu tinha um hábito de guardar muito para mim esses conhecimentos e de me entupir de conhecimento, ser uma caixa d'água, né? Como o próprio Bruno diz, ser uma caixa d'água.
E aí, ser caixa d'água, a gente vai enchendo, 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 acumulando aquilo e a gente meio que não usa. A gente fica como se fosse uma obesidade, né, intelectual e acaba não aplicando isso na vida. E a gente precisa da ação, a gente precisa do fazer, né? E, e aí eu me vi acumulando muitos conhecimentos e praticando pouco, sabe? E aí eu decidi deixar de ser caixa d'água e decidi me tornar um tubo, né? E por esse tubo, né, por esse cano, eu sou esse canal, né, que eu procuro ser todos os dias, que é um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. E essa é uma das coisas que eu penso diariamente, que eu quero ser esse canal de Deus. E isso me faz dizer sim para algumas coisas e não para outras coisas. E eu acho que esse discernimento, essa clareza, não é algo fácil, embora seja simples, não é fácil de se ter, né? E, e é uma dedicação, diariamente, é um compromisso, exige governança, que é um dos nossos princípios aqui do Mensagem de Luz, né? E então, assim, nessa busca, os princípios eles são cada vez mais confirmados, assim, da importância que tem esses princípios, né? Daqui a pouco eu vou falar os nossos 8 princípios aqui de novo, mas de como é importante como são importantes esses princípios para que a gente possa criar conexão, intimidade, evoluir, entender muitas coisas. E eu realmente tenho me apaixonado e tenho curtido muito esse processo de aprendizagem e de evolução, assim. Então, eu tenho buscado há um bom tempo já conteúdos relacionados à espiritualidade, à prosperidade, que são temas que eu gosto muito de ler, de assistir vídeos. E, embora eu não tenha uma rotina ainda estabelecida de horário, tipo um horário certo para fazer esses estudos, eu procuro esse tipo de conteúdo todos os dias, né? Então, às vezes, limpando a casa, dobrando a roupa, lavando a louça, fazendo algum exercício, né? Fazendo alguma outra atividade, dirigindo. Eu procuro assistir vídeos, né? Ler, ter um tempo para me alimentar de coisas boas e que façam de fato diferença na minha vida. Então, tem que ter um momento da distração, um pouquinho, dar uma desligada, mas também a gente tem que estar sempre atento, né? Orai e vigiai, muito importante. E em meio a tantas cobranças que eu ainda me faço, em meio a tantas coisas que eu ainda acho que não são as ideais para mim e que eu gostaria muito que fosse, né, de alguma forma diferente, ou das expectativas que eu tenho, das metas, enfim. Enquanto esse lugar não chega, né, enquanto esse objetivo não chega, curtir esse caminho e aprender no caminhar tem feito muita diferença para mim. Então, quando algo aparece hoje na minha vida, e hoje aconteceu uma situação dessa, eu agora eu me volto para dentro, né? Eu olho para dentro e eu fico pensando, por que que eu me senti assim, né? O que que de fato me motivou? O que que a pessoa falou? Desculpa, gente. O que que a pessoa falou que me magoou desse jeito? Por que que me bateu desse jeito? Por que que eu reagi assim? E eu, e eu fico introspectiva e pensando nisso, né? O problema é que eu não consigo não externalizar isso, porque eu sou muito transparente. Então, tipo, a galera olha e fala, o que que você tem? Eu falo, ah, tomei de cara. E, tipo, é isso, porque eu sou assim, né? Muito transparente no meu jeito de ser. E, e antigamente eu saía falando, ou ia partilhar com alguém, e nesse final de semana eu olhei ao meu redor e falei, cara, eu não tenho aqui nesse ambiente ninguém para partilhar isso, com essa intimidade. Eu só tenho Deus, né? Mas pessoas ali do meu lado que eu pudesse me abrir, eu não tinha. E então isso me incentivou a voltar mais para dentro, né? E também me protegeu de conversas não saudáveis, né?
que vai contra o nosso propósito, nosso princípio número 4, que são conversas saudáveis. Então eu decidi analisar a situação e entender um pouco melhor como que as coisas se apresentavam nesses momentos e como que eu reagia a essas situações e tentar entender o porquê que eu reagia dessa forma, sabe? E enfim, né, isso me faz lembrar um conteúdo do Bruno também, que é o Fim do Idiota Interior, onde ele fala: se você se magoou é porque você é magoável, se você se sentiu injustiçado é porque você é injustiçável, porque você se sentiu rejeitado, né, porque você se permitiu sentir rejeitado. Então, isso transfere toda a responsabilidade pra gente, né? E não que, que eu queira me isentar das responsabilidades ou colocar a culpa ou responsabilidade nos outros. Não acho que seja isso. Eu acredito que quando a gente se volta para dentro, nesse trabalho de analisar, né? Nesse momento de analisar o porquê que a gente reage dessa forma, por que que isso me deixou triste, por que que isso me deixou irritado, por que que isso me deu uma dor no peito, enfim. E sentir isso, é, isso faz com que a gente perca aquela questão de ser só uma pessoa reativa, sabe? Que reage. Aconteceu uma coisa, eu reajo. Eu levei um tapa, eu revido. A pessoa falou alguma coisa, eu ergo a voz, né? Então eu tento é, analisar mais, né? E estou buscando sentir mais, né? E depois refletir sobre isso para ver o que de fato faz sentido para mim. E não sei se eu tô sendo clara ou se, né, tô falando muitas coisas e talvez não esteja sendo fácil de entender hoje, mas gente, eu tô de branco e eu vi uma sujeira aqui agora. E eu sou virginiana, isso é complicado. Mas assim, o que eu quero partilhar hoje é a alegria de sentir movimento. De saber que essa busca, de ter a certeza que essa busca vai me levar para algum lugar bom, de que eu vou descobrir coisas boas sobre mim, sobre a vida, sobre o amor de Deus por mim, e que quanto mais eu buscar essa conexão, mais as coisas vão ficando claras, né, nesse caminho. E aí eu compartilhei também na semana passada e alguns outros vídeos a respeito de missão de vida, propósito de vida, essas coisas. E assim, a gente vai estudando e vai virando pequenas chaves, né? Na nossa cabeça, assim. E as coisas, às vezes coisas que não tinham sentido começam a ter, e às vezes coisas que te pareciam muito importantes já não são tão importantes assim. E a gente percebe, né, que a gente tem às vezes uma percepção muito errada sobre a vida, sobre as pessoas e muitas vezes também sobre nós mesmos. Por que que eu falo isso, né? Porque essa semana eu tive um clique, assim, de que toda essa minha busca por algo que seria meu propósito, pensando em algo profissional, né, que me torne uma pessoa rica e próspera, que eu me sinta útil, enfim, que eu faça diferença na minha vida e na vida das pessoas, que eu trabalhe com algo que eu ame, que eu me dedique, que eu simplesmente domine e seja uma referência naquilo que eu faço. Eu estava sempre vendo pro lado muito profissional, né? E achando que essa missão de vida, ela era algo não só financeiro, né? Que tivesse um retorno financeiro, mas assim, como se fosse algo muito grandioso, assim, né? E aí eu descobri que o propósito, que é a nossa evolução, que eu já sabia, mas assim, que às vezes o nosso propósito é vir aqui para curar algo nessa vida. E que o nosso maior propósito é esse: curar algo, curar alguma desavença familiar, curar algum comportamento do ego, né, do nosso eu inferior que nos prende, que nos escraviza. E aí, esse tem que ser o foco, sabe? Talvez eu já soubesse disso de outra forma, ou tivesse ouvido ou lido sobre isso de uma outra forma, mas quando deu esse clique, né? E tudo tem o seu
seu tempo certo de acontecer, eu falei, nossa, eu tô focando tanto às vezes, em conhecimentos e coisas voltadas pro mundo mesmo, monetário, pro mundo profissional, e eu não tô cuidando primeiro dessa parte da cura espiritual, emocional. E eu acredito que as nossas emoções, quando negligenciadas, elas simplesmente destroem a nossa prosperidade, a nossa espiritualidade. Então, esse lado emocional, ele é muito importante, né? Nessas decisões e nessa clareza que a gente precisa ter. Então, quando virou né, deu esse clique, virou essa chave, fico pensando, nossa, então eu tenho que montar uma outra estratégia. Eu estava muito focada em coisa profissional, em pensar em como fazer e tal, ganhar mais, fazer coisas diferentes, networking e tal, que é muito importante também, mas talvez as coisas ainda não tenham andado, eu não tenho chegado a um ponto que eu me sinta mais realizada pelo fato de não ter priorizado o aprendizado correto, não ter priorizado esse olhar primeiro para mim. E uma coisa que o Bruno falou, né, nesse conteúdo do fim do idiota interior é que quando a pessoa coloca a missão da empresa, ou missão, tipo lá, sei lá, você vai num perfil de um autônomo, né, de um coaching e tal, de um psicólogo, enfim. E a pessoa, minha missão é impactar a vida das pessoas. Minha missão é ajudar as pessoas, não sei o quê. Mas, na verdade, a nossa missão é impactar a nossa própria vida, né? É fazer a diferença na nossa própria vida. E aí, a vida do outro, o próximo, vai ser uma consequência do que a gente conseguiu e fez pra gente, né? Então, acho que essa é a minha busca atualmente. Essa é a minha evolução, essa é a minha permissão, eu liberar permissões para mim, sejam permissões de níveis financeiros, sejam permissões de se cobrar menos, de viver um novo amor, de me abrir para novas pessoas, de ter novos amigos, de frequentar novos lugares, de talvez olhar diferente para algo que eu tinha já uma visão muito clara e certa e reta daquilo e pensar que talvez olhando de uma outra forma posso ter uma percepção e isso me ajude a entender melhor a mim e as outras pessoas e me abra para uma oportunidade de contribuir com o meu crescimento também, né? Então, isso não é ser egoísta, de forma alguma, né? Porque a gente não consegue estar bem, nem cuidar de alguém, né? Se a gente não se priorizar, né? E isso eu sei que para as mães é muito difícil, muitas vezes, né? Porque, enfim, por N motivos, né? Por N motivos. Mas é isso. Acredito que esse é o meu compartilhamento hoje. Muito reflexivo sobre esse caminhar, sobre essa evolução, sobre deixar de ser caixa d'água e me tornar um cano, né? Um tubo, para ser esse canal de Deus. Feliz com a minha trajetória, às vezes oscilando, né? Com uma tristeza de querer fazer mais, mas saber que é lentamente até que de repente, saber que eu tô no caminho, que eu não tô parada, que eu tô em movimento. Então isso me deixa feliz e muito grata também. E falando em gratidão, vou repetir aqui os 8 princípios do caso de luz, consequentemente são os princípios do mensagem de luz. Então, primeiro princípio, elogio e gratidão. Segundo, oração. Terceiro, conexão. Quarto, conversas saudáveis. Quinto, capricho. Sexto, caridade. Não, sexto, governança. Sétimo, caridade. E oitavo, estudos. Princípios que mudam a nossa vida. Mudaram a minha e eu tenho praticado, tentado ao máximo ser governante, né? E me mantendo firme nesse propósito, gravando os vídeos todos domingo, independente do cansaço, independente do estado de saúde, independente do horário, compromisso que eu assumi comigo, compromisso que eu assumi com Deus. E se um vídeo meu, né, conseguir mudar ou melhorar uma pessoa sequer, ou uma parte, um hábito, algo
pequeno que seja na vida de alguém, isso para mim já vale, né? Esse final de semana passou, né, nesse retiro que eu tava, passou um trecho daquele filme do Jim Carrey lá, né? Que é acho que é Todo Poderoso o nome do filme. Que ele ganha os poderes de ser Deus, né? E aí, quando ele encontra Deus no final do filme, né? Ele falou: o que que eu fiz de errado? Eu fiz tudo que as pessoas queriam, eu dei tudo que elas me pediram, eu fiz tudo que elas queriam, eu dei tudo que eles queriam. E ele falou chateado, decepcionado, né? Falou pra Deus. E aí Deus respondeu pra ele: e quem disse que as pessoas sabem o que elas querem de verdade? Né? E eu não sei se vocês assistiram o filme, mas faz muito tempo, né? Mas eu lembro do que eu assisti, que as pessoas queriam ser mais altos, ter um cabelo, ter mais cabelo, as mulheres queriam seios maiores, os homens queriam ter carros, né, importados, enfim, é, eram desejos, sonhos e metas muito materiais, muito superficiais, muitas vezes, né? E aí, né, nesse mesmo vídeo que Deus fala, né, e as pessoas sabem mesmo o que elas querem de verdade, ele fala sobre se não é um milagre um jovem de uma periferia que tem opção, né, que tem um ambiente voltado para as coisas ruins, amizades, enfim, e ele decide, né, não viver isso e ir para um outro caminho, se esse não é um milagre, né? Se a mãe que cria seu filho, né, mãe solo, que cria seu filho sozinha, que trabalha o dia todo e ainda tem energia para cuidar desse filho, para estar com esse filho, se não é aí um milagre, né? Então, as pequenas coisas que a gente não valoriza. As pequenas coisas que a gente deixa passar, sabe? Um sorriso, um, um caminhar de mão dada, um, um cheiro, sabe? Um cheirinho no pescoço, aquele beijinho de quando a gente tá cozinhando ou fazendo alguma coisa distraída assim, e vem, né, a nossa esposa, nosso esposo, e dá aquele abraço, e dá um beijinho no pescoço, um beijinho no rosto, e naquele momento você se sente amado, se sente cuidado, né? São coisas simples que fazem falta, são coisas simples que quando a gente não tiver mais essas pessoas, né, do nosso lado que a gente ama, vão fazer muita falta. E a gente vai dar valor porque a gente vai lembrar de quanto isso era simples, pequeno, mas grandioso ao mesmo tempo, né? E uma coisa que eu tenho feito também, assim, né? O retiro, ele não é o conforto da nossa casa, né? E não, a gente não fica sempre no mesmo alojamento, né? Mas, enfim, eu fiquei num quarto, assim, confortável, né? Tinha um banheiro próximo, um chuveiro bom, quente, né? Como eu falei, tá frio aqui em Curitiba, então um banho quente faz muita diferença. E em todo momento eu agradeço. Nossa, obrigado por essa cama. Ai, obrigado por esse chuveiro quente. Nossa, como é bom tomar um banho quente, né? Que preço que tem um banho quente? Que preço que tem você poder tomar um banho, trocar de roupa, pôr uma roupa limpa, ter um desodorante, poder depois escovar o dente. Nossa, quantos motivos, quantas infinitas razões a gente tem para agradecer, né? No livro O Minuto da Gratidão, da Márcia Luz, ela fala que a gente tem no mínimo 6.000 motivos por dia para agradecer. Então é muita falta de noção nossa, seria muita hipocrisia da nossa parte falar que a gente não tem o que agradecer. Então que a gente possa olhar para a nossa vida, iniciar essa nova semana com aquela sede, com aquela vontade de viver, de aprender, de se jogar na vida, né? Eu sempre falo aqui, quanta vida cabe num dia, quanta coisa a gente pode fazer num dia, né? Tanto pro bem quanto pro mal, mas vamos olhar pro lado bom, quantas coisas boas a gente pode fazer pela gente num dia só. Que a gente acorde mais cedo, que a gente se planeje, que a gente
estabeleça uns horários para fazer as coisas e daí no mesmo dia a gente pode fazer exercício, visitar amigos, comer coisas gostosas, passear e conhecer lugares diferentes, ficar com a nossa família, impactar pessoas, estudar, aprender algo, compartilhar conhecimento. Quanta vida cabe num dia, né? E que a gente possa, de fato, aprender e não sermos caixa d'água, né? Que a gente possa ser esse cano, esse tubo que leva essa mensagem, que leva esperança, que partilha das dores, das dificuldades, né? Das vitórias também, para que a gente possa levar essa verdade, levar nossa essência, levar nossa mensagem para não só impactar a vida de outras pessoas, mas primeiro ser impactado por esse ensinamento, por essa conexão com o divino, né? Que faz tudo fazer sentido, faz a chave virar, faz as coisas acontecerem e a nossa percepção sobre a vida mudar. Então é isso, gente. Uma ótima semana. Que vocês possam estudar, se dedicar, criar hábitos novos e hábitos saudáveis. E que todo dia nosso objetivo seja ser melhor do que a gente foi no dia anterior. E é isso. Tamo junto. Um beijo.